Olá, alunas e alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Hoje estudaremos medidas em estatística. Esta videoaula pertence ao capítulo 8, porcentagem, probabilidade e estatística. Em aulas anteriores, trabalhamos porcentagem, probabilidade e estamos finalizando o capítulo com o estudo de estatística. A estatística utiliza várias medidas para investigar características de um conjunto de dados observados em determinado estudo. Algumas dessas medidas são as de tendência central, das quais a média aritmética é a mais utilizada no cotidiano. Então, a partir desse contexto, eu apresento para vocês o nosso objetivo, que é resolver problemas que envolvem o cálculo de médias e amplitude em um conjunto de dados. Preparados para mais uma aula? Vamos lá! Estatística no cotidiano. Então, como eu mencionei lá no contexto inicial, na apresentação da nossa videoaula, muitos de vocês podem ter se perguntado o que é estatística, onde a gente encontra isso na nossa vida. Bom, a estatística ela é bastante utilizada em diversos ramos da sociedade, no intuito de realizar pesquisas, colher dados e processá-los, analisar informações e apresentar situações através de gráficos de fácil compreensão. Os meios de comunicação, ao utilizarem gráficos, deixam a leitura mais agradável. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é considerado um órgão importante conceituado nesta área. Ao lado, vocês podem observar alguns exemplos de gráficos e tabelas, que são situações muito comuns no nosso dia a dia, no qual a estatística é observada, onde a gente consegue perceber a sua presença na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, esses gráficos, essas tabelas são muito comuns nos telejornais, quando acessamos a internet, a gente sempre se depara com alguma informação, principalmente em sites e redes sociais que envolvem notícias, a gente sempre se depara com gráficos e tabelas, em jornais e revistas impressas, enfim, são muitas situações do nosso dia a dia que a gente se depara com esses dados e eles são justamente tratados através da estatística, porque são dados que foram coletados, que foram processados e que chegam até nós desta forma para que a gente possa compreender melhor a informação colhida lá no início da pesquisa. Então, resumindo tudo, nós podemos aqui caracterizar essas informações, a estatística vem justamente para que a gente possa compreender melhor os dados que são coletados. E dentre esses dados, nós podemos calcular algumas medidas, que são as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. O nosso foco nesta videoaula, conforme já apresentei no objetivo, é trabalhar a média aritmética e a amplitude. Então, a gente vai estudar um exemplo de cada uma dessas medidas e as demais a gente vai estar estudando em aulas posteriores. Então, o que seria a média aritmética? Bom, a gente já sabe que a média aritmética é uma medida de tendência central e ela se dá a partir do somatório dos valores dos elementos dividido pelo número de elementos. Não entenderam? Sem problemas, a gente já vai ver alguns exemplos. E medidas de dispersão, nós vamos trabalhar a amplitude, que é a subtração entre o maior valor e o menor valor dos elementos de um determinado conjunto. Também estarei apresentando alguns exemplos para vocês em alguns minutos. E além da média aritmética, nas medidas de tendência central, nós temos a média aritmética ponderada, moda e mediana, que estudaremos nas próximas aulas. E a medida de dispersão nós temos amplitude, variância e desvio padrão. Essas duas últimas também vocês estudarão em anos posteriores. Em outras séries, vocês estarão aprofundando esse conteúdo. Vamos lá conhecer isso na prática, em situações e problemas? Resolvendo problemas com média aritmética. A média aritmética é considerada uma medida de tendência central, como eu já mencionei anteriormente, e é muito utilizada no nosso dia a dia. Dentre todas essas medidas que eu citei no slide anterior, a que nós mais utilizamos, a que está mais presente no nosso dia a dia, é a média aritmética. E ela surge do resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados. Vamos ver um exemplo. Em uma empresa,
existem 5 faixas salariais divididas de acordo com a tabela abaixo. Então, nós temos aqui uma tabela, onde nós encontramos na primeira coluna os grupos desta empresa e na segunda coluna o valor do salário de cada um destes grupos. Então, quem é funcionário nessa empresa que pertence ao grupo A recebe R$ 1.500. Quem trabalha nessa empresa e está no grupo B recebe R$ 1.200 e assim segue com os valores de R$ 1.800 e R$ 500 para os demais grupos. Vamos determinar a média de salários desta empresa? Vamos ver como que isso funciona. Então, a média, como eu citei anteriormente, nós devemos somar os elementos. No caso, como vocês podem observar na tela, nós vamos somar a média de salários que eram 1.500, 1.200, 1.800 e 500. Então, a gente soma todos esses valores e divide por 5. Professor, mas por que eu divido por 5? Percebam que vocês somaram 5 parcelas. 1.500, 1.200, 1.800 e 500. Ou seja, eu somo todas as parcelas e divido pelo número de parcelas que eu somei. Então, toda essa soma foi igual a 5.000. Então, eu faço a divisão. 5.000 para 5, eu encontro a média aritmética de R$ 1.000. Ou seja, a média salarial da empresa é de R$ 1.000. Compreenderam? Vamos ao próximo exemplo. Agora nós iremos resolver problemas com média aritmética e amplitude, com uma medida de tendência central e uma medida de dispersão. A tabela a seguir mostra a altura em metro dos 5 jogadores titulares de um time de basquete. Então, temos aqui uma tabela com todos os seus elementos, o título, a altura dos jogadores de basquete, o corpo da tabela com informações dos jogadores e as suas alturas em metros, e a fonte, como é uma tabela criada para fins didáticos, são dados fictícios. Então, temos aí todos os jogadores, Pedro, Antônio, Carlos, Sérgio e João, e a sua altura na coluna a seguir. Vamos calcular a média aritmética da altura desses jogadores? Vamos ver como que isso funciona. Então, como eu já mencionei também em telas anteriores, para a gente calcular a média, inicialmente nós vamos somar todos os dados numéricos, ou seja, nós vamos somar as alturas. Percebam que Pedro tinha 1,90, então eu vou somar 1,90 mais 1,99 do Antônio, mais 2,01 do Carlos, mais 2,08 do Sérgio e mais 2,12 do João. Então, somamos tudo dividindo por 5. Professor, mas sempre é por 5? Não, apenas coincidiu. Se temos 5 jogadores, nós vamos dividir por 5. Se temos 5 alturas, vamos dividir por 5. Então, somando todos esses valores, encontramos 10,1. E devemos dividir por 5, porque foi o total de parcelas somadas. Dividindo 10,1 para 5, temos 2,02. Ou seja, a altura média dos jogadores titulares do time de basquete é de 2,02 metros. Observem que esse valor não aparece no conjunto das alturas desses jogadores. Perceberam que 2,02 não pertence às alturas? Justamente, a média nem sempre é um dos valores observados dentro de um conjunto de dados, mas ela sempre está entre o menor e o maior valor do conjunto. Neste caso, podemos dizer que a altura 2,02 metros é um valor representativo dos valores observados, ou seja, a altura dos jogadores titulares desse time. É a altura média de todos os jogadores que pertencem a esse time de basquete. Outra medida estatística que podemos utilizar é a amplitude do conjunto de dados. Lembra que a gente comentou sobre essa medida? Ela é a diferença entre o maior e o menor valor observado e mostra a variação nos valores do conjunto. Então, a amplitude é um cálculo bem simples que se dá pela subtração do maior e menor valor observado dentro de um conjunto de dados. Como nós estamos trabalhando ainda com a tabela da altura dos jogadores de basquete, então, para calcularmos a amplitude, nós deveremos pegar o maior valor,
que é 2,12 metros, que é a altura do João, e subtrair pela menor altura, que é a de Pedro, 1,90. Quando nós subtraímos o maior pelo menor, nós encontramos aqui 0,22. Ou seja, a amplitude das alturas dos jogadores do time de basquete é de 0,22 metros, ou, convertendo isso para centímetros, de 22 centímetros a amplitude. Compreendido? Vamos em frente. Outra situação em que podemos avaliar a média de um conjunto de dados numéricos é na observação de um gráfico. Observando aqui na tela, o gráfico ele está representando a produção de uma fábrica de calça jeans no primeiro semestre, ou seja, de janeiro a junho de 2018. Então, como vocês podem observar, o gráfico de colunas, título Produção do primeiro semestre de 2018. Ali nós temos as variáveis que são o número de calça jeans produzidas e os meses de produção. E a fonte também são dados fictícios, porque foram dados criados apenas para fins didáticos, para a gente trabalhar esse conteúdo. Para a gente calcular a média, conforme eu já apresentei para vocês, nós devemos somar todos os números de produção de calças dos 6 meses. Então, vamos somar 120 peças produzidas em janeiro, mais 150 peças produzidas de fevereiro, mais 190 de março, 240 de abril, 160 de maio e 130 de junho. Então, somamos todas as parcelas e dividimos por 6, porque foram 6 meses. Perceba que vocês estão somando 6 valores. Se eu estou somando 6 parcelas, eu vou dividir por 6. Então, a soma é igual a 990 e devemos dividir 990 para 6, que dá igual a 165. O que é que esse valor representa? A média mensal do número de calças jeans produzidas é de 165 calças. Nós podemos notar que os meses de janeiro, fevereiro, maio e junho, a fabricação de calça jeans ficou abaixo da média. Uma das conclusões que a gente pode ter a partir da observação desse gráfico. Se a média de calças produzidas nesse semestre foi de 165 calças, nós temos que janeiro, fevereiro, maio e junho ficaram abaixo da média. Vocês percebem que o valor de calças produzidas foi menor que a média. Já os meses de março e abril, a fabricação ficou acima da média. Eles ficaram acima de 165 calças, já que em março foram produzidas 190 e em abril 240 calças. Compreenderam? São várias interpretações que nós podemos fazer do gráfico a partir desta informação. E a amplitude, como eu já expliquei para vocês, se dá pela diferença da maior pelo menor. Então, a maior produção foi no mês de abril, 240 calças, e a menor produção foi no mês de janeiro, com 120 calças. Ou seja, a amplitude da produção de calças jeans foi de 120, porque aqui nós temos a diferença do maior pelo menor. Simples, não é? Bom, que tal colocar tudo isso em prática? Inicialmente, eu sugiro que vocês façam a leitura da página 246 e 247 do livro didático de vocês, A Conquista da Matemática, onde vocês vão ver outros exemplos, e explicações complementares desses exemplos que eu já apresentei para vocês. E em seguida vocês vão copiar e responder no caderno as questões 1, 2 e 3 da página 248, onde nós colocaremos em prática os conteúdos apresentados. Não esqueçam, ao finalizar a atividade, enviar o registro fotográfico via WhatsApp. E assim chegamos ao nosso objetivo, retomamos o nosso objetivo, que era resolver problemas que envolvem o cálculo de médias e amplitude em um conjunto de dados. Então, todo o processo já foi explicado, explorado com vocês, e agora vocês colocarão tudo isso em prática na resolução da atividade e, consequentemente, vocês conseguiriam esse objetivo, certo? Estamos finalizando nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido o conteúdo que foi explorado até aqui,
que façam a atividade com muita atenção, se dediquem, pesquisem a mais, retomem esta videoaula, enfim. Desejo então bons estudos, fiquem à vontade para tirar quaisquer dúvida e até a nossa próxima aula. Grande abraço! Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.